Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é muito bom, né, amados? Podermos juntos, né? A uma só voz, como igreja, como a noiva que através do Espírito diz ao seu noivo: vem. É muito bom. Nós nos alegramos com o nosso Senhor, né? Que bom ver a congregação cantando, louvando, ouvir a voz da noiva, né? Se alegra na presença do seu noivo. E Deus é bom. E nós temos, né, amados, que estar atentos a todos os aspectos na nossa vida, né? Para que esse ambiente de adoração, esse ambiente de glorificação ao nome do Senhor, né? Esse ambiente que nos colocamos na presença do Senhor, em comunhão, seja bem guardado, bem protegido, né? Para que o Senhor receba, né, da nossa parte o louvor que Ele merece, a adoração que Ele merece, né? Amados, hoje eu gostaria de falar sobre um tema, sobre a paixão. A paixão paixão, esse sentimento bem nessa direção, né? Esse sentimento que é despertado entre jovens. Se vocês lembrar, faz pouco tempo que eu falei sobre esse assunto, né? Mas apesar de há pouco tempo ter falado sobre esse assunto, vendo as necessidades atuais, né? E também até algum interesse de algum jovem em amadurecer nessa área, né? Tanto para ajudar os outros, como para cooperar. Então a gente tem, conversando com o presbitério, nós resolvemos repetir o assunto. Faz pouco tempo que eu falei, amado, sobre esse assunto, mas quando eu falei assim no meio de outro assunto, né? Então, para que haja uma melhor assimilação, a gente vai se concentrar nesse tema. E uma coisa eu acho que já tem que ficar bem claro entre nós, né? Nenhuma necessidade no corpo de Cristo, ela pode ter como solução a diminuição da comunhão coletiva, né? Isso também entre os jovens. Não podemos ter como solução, como a diminuição da comunhão, né? Isso seria uma incoerência fazê-lo, né? De acordo com a fé que nós temos, né? Os jovens, eles precisam de um ambiente de muita comunhão, com amizades puras, sinceras, né? Tem que encontrar um ambiente onde possa desenvolver isso, né? No entanto, amados, eu creio que é responsabilidade de todos, né? É responsabilidade de todos cuidar. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar, protegendo, lavando todo esse ambiente, né, de comunhão e de amizade, lavando tudo isso com a palavra do Senhor. Para quê? Para que os jovens possam desfrutar da abundância, né, desse recurso que Deus tem nos dado, que é a comunhão dos santos. Jovens precisam ser bem supridos, né, entre eles. Então precisa de cuidado. E a palavra de Deus, ela tem instrumento para isso, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Está escrito assim: um texto que o Tarcísio explorou
bastante na última vez que esteve pregando para a congregação, falando das Escrituras, né? Da graça que tem nas Escrituras, né? Então, esse texto diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí tem Tito 2, 11 a 14, né? Também fala nesse sentido. Aqui fala da graça de Deus. Tito 2, versículo 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Com que finalidade? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça do Senhor que se manifesta, salvadora, e também traz educação, né? Educando-nos, nos dando direção, nos dando sentido. Então, amado, pensando no nosso tema, eu creio que já cabe uma consideração aí importantíssima, né, para os jovens. Cuidado com o coração, né? Ter um coração que se apaixona com rapidez e facilidade já é algum sinal de imaturidade. Rejeitem isso no coração de vocês. Jeremias 17, 9, um texto que nós sempre estamos falando, fala a respeito do coração. O que a palavra de Deus fala a respeito do nosso coração, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso, nós temos algo chamado coração, né? As coisas da alma. E o que a palavra fala? A palavra fala que é enganoso. Então nós temos que lembrar aqui, amados, do fruto do Espírito Santo. Do fruto do Espírito Santo ter o domínio próprio, que significa dominar sobre isso, sobre o nosso coração. Para quê? Para que a gente não seja conduzido pela alma, para que a gente não seja conduzido por emoções. Amados, por que nós estamos falando nesse tema, né, com a igreja, com os pais, com os discipuladores e os irmãos aqui, né? Então, pensando nesse tema aqui, amados, nós não estamos querendo chamar a atenção, atrair a atenção só dos jovens, né? Dos jovens, dos adolescentes, mas também nós queremos chamar a atenção de pais, né? Os pais, os cooperadores, os discipuladores, amigos, né? Ou qualquer um que de alguma forma vai participar na condução de um jovem cujo coração foi invadido ali por aquela sementinha, né? O que significa isso? Pintou lá uma coisinha no coração do jovem e ele começou a olhar de uma maneira diferente para alguém. Amados, mesmo que no comecinho aí, isso não é propriamente uma paixão, mas esse aí, amados, é o primeiro passinho, né? Precisa ter muito cuidado, porque pode se tornar uma.
Amados, e pensando em nós como congregação, né? Como pais, como discipuladores, como aqueles que foram instituídos pelo Senhor como cooperador na vida uns dos outros, né? Como em qualquer outra situação, amados, nós temos que estar à disposição para cuidar dos nossos irmãos, para darmos a nossa justa cooperação. Isso é obra de toda a igreja, né? Principalmente dos amadurecidos, né? Que podem cooperar com os outros. Mas para isso, amados, para que isso seja possível, nós temos que atender por nós mesmos. Antes disso, nós temos que ter uma estrutura para podermos cooperar com os demais, atendendo por nós mesmos. 1 Timóteo 4,16, eu vou ler aqui já, o texto começa dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuidando de nós mesmos, nós temos condição de cooperar com aqueles que, em algum momento, podem nos ouvir. Então, amados, é indispensável, em se tratando dessa questão, é indispensável estarmos com as nossas mentes, nossa cabeça, livres de qualquer influência. Mas alguém pode pensar assim: não, mas eu sou maduro, como eu posso estar influenciado? Amado, sabendo, e eu acho que ninguém foge disso, sabendo que somos seres influenciáveis, né? E que estamos à mercê de um sistema que é extremamente corrompido pelo pecado, que é o mundo, que é o sistema desse mundo, né? Então vamos considerar atentamente vamos considerar um pouquinho aqui, atentamente, sobre a formação da nossa mente. Como que a nossa estrutura mental pode estar fortemente influenciada por algum agente externo. Nós estamos falando aqui, amados, tantos dos jovens que vão se meter nesse probleminha, como daqueles também que querem cooperar, que devem cooperar, né? Então, amado, considerando esse tema, a paixão, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós já nascemos numa época e num ambiente que é totalmente contaminado pelo pecado, onde a iniquidade ela já se multiplicou muito e pode não haver naturalmente em nós um senso capaz de detectar essa terrível contaminação do que já aconteceu na nossa cabeça. Por quê? Porque Satanás ele tem se utilizado dos meios de comunicação, os mais avançados de cada época, né? E qual é o interesse dele? Disseminar conceitos ideológicos. E ele não é bonzinho. Ele faz isso para destruir o plano de Deus nas nossas vidas, para nos desqualificar como cooperadores na vida uns dos outros, para tirar de nós a possibilidade de nós cooperarmos uns dos outros, né? Estamos na era aí, amados, dos conceitos ideológicos, né? E como erva daninha, eles brotam a todo tempo e em todo lugar, né? Mas, como é novidade, esses novos conceitos, né, que têm surgido, como é novidade,
rapidamente a gente consegue identificar a sujeira que está por detrás de tudo isso, as coisas que são novas. Mas o que a gente não pode, o que a gente não deve esquecer, né, é que não é da agora que Satanás projeta contra nós, né? No entanto, queridos, não podemos esquecer que o nosso arqui-inimigo, que é Satanás, desde os tempos mais antigos, né, ele arquiteta e executa planos contra os escolhidos de Deus, né? E a palavra nos orienta a que a esse respeito. 2 Coríntios 2:11, um texto pequenininho, nos alertando a respeito dos planos de Satanás. O Senhor fala assim: porque não ignoramos os seus ardis. Nós estamos falando aqui, tanto jovens que podem se envolver nessa questão, como aqueles que têm o dever de cooperar com a vida dos jovens. Como que essa artimanha do príncipe da potestade do ar, né, como ela pode ter nos envolvido? Amados, lembram quanto aqueles contos românticos, né, que deram valor exacerbado para uma paixão, né? Lembram quem de alguma forma, amados, não teve a sua atenção atraída por essas fábulas, por esses contos, histórias românticas, né? No passado, lá no passado, eram as histórias de príncipes e princesas, né? Já na minha época, a gente podia nominar aí os famosos, né? Titanic, Ghost. Hoje há quem diga que já é considerada histórias ingênuas, né? Essas daí já estavam extremamente carregadas, né? De paixão, de engodo, de atração. Hoje, eu estava conversando com algum jovem a respeito disso, ele falou: ah, tio meu, essas histórias aí são ingênuas. Você não sabe o que as séries já estão trazendo, né? A formatação. Isso para mim já não... Outras, amados, outras histórias, pasmem, outras histórias até com alguma nuance de espiritualidade. Quem já viu aí os temas evangélicos, né? A respeito de um amor para recordar, né? Orgulho e preconceito, e outras histórias, né? Que no final das contas estão impregnadas de paixão, né? Paixão que travam grandes batalhas contra a nossa alma. Quem, amados, que em algum tempo não se encantou com algumas dessas histórias, né? Seja em filmes, sejam em novelas, e quando não, as telas, né? Pode ser um livro. Quem não se divertiu, quem não se emocionou, né? Quem não gastou algum tempo e nem atentaram para que a palavra de Deus diz a esse respeito, a paixão. A palavra diz assim: mortificai, Colossenses 3:5. Amados, lembrando aqui, eu vou frisar isso para que fique claro na nossa mente. Eu estou falando aqui, eu acho que está mais direcionado ainda para aqueles
que de alguma forma vão cooperar, vão exercer o seu sacerdócio, abençoando a vida dos irmãos, encaminhando jovens, adolescentes nesse ponto. Estou falando de limpar a nossa mente para que a gente tenha capacidade de cooperar com esses amados. Então aqui diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Destacando aqui a afeição desordenada. Amados, quando se trata das coisas da alma, das coisas do coração, né, se nós levarmos a sério o que a palavra fala, o que a palavra denuncia, né, quanto à fragilidade do nosso coração, é a palavra de Deus que diz a fragilidade do nosso coração. No mínimo, amados, nós deveríamos desconfiar da nossa maneira de pensar a esse respeito. Nós mesmos desconfiarmos da nossa maneira de pensar a esse respeito. Por quê? Porque a palavra diz, a palavra denuncia sobre o nosso coração. Ela fala assim: ó, o coração de vocês é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Desconfiemos dos nossos corações. Será, amados, aí para nós, os maduros, será que de alguma forma a exposição das nossas mentes a essas fábulas não deixou marcas na formatação da nossa mente, né? Colocou aí uma névoa colorida, bonita, né? E encobriu, né? Encobriu critérios que deveriam ser usados quando pensamos em cuidar de alguém a esse respeito. Quem é o príncipe desse mundo? Aqui, 1 João 5,19, um texto que vocês já conhecem bem, né? O texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em João 16:11, fala o que o inimigo, como ele atua nesse mundo. Do juízo, porque o príncipe do que? Deste mundo já está julgado. Efésios 2:2, um texto que faz parte da nossa catequese. Esse texto nos diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um príncipe. Quando fala de príncipe é de poder, né? Principado. Um príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vimos aqui que Satanás é o príncipe desse mundo, né? E eu penso, amados, que sendo Satanás o príncipe desse mundo, o príncipe desse sistema mundano, ele não vai criar ou incentivar a criação de nada que cooperasse com o propósito de Deus. Mas onde ele atua? Onde Satanás atua? Onde o príncipe deste mundo atua?
como diz o texto lá que nós lemos, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Ele atua na mente. Na mente humana, como diz o texto. Amados, será que nós temos percebido o quanto a falta de entendimento nessa questão tem causado prejuízos na vida dos jovens? Tem trazido sentimentos desnecessários na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens, na vida de adolescentes, a ponto de algum deles se desviar da fé. Quantos problemas nós tivemos nessa área, né? E quantos problemas não teve o seu início nessa questão? Será que isso daí não chama atenção? Não deve chamar a nossa atenção? Né? Com muito cuidado e zelo a respeito dessa questão. Mas olhem só para os nossos, como que os nossos sentidos podem estar embotados. Talvez seja essa névoa colorida, né, que tem tirado de nós a capacidade, né, de apreciar algumas coisas das Escrituras, né? Apreciar como Paulo alguma verdade. Eu creio que pode ter muitas, mas eu vou lembrar de uma delas, né? E a gente fala a respeito disso e acaba tendo uma tonalidade assim um tanto estranha no nosso coração. E eu sou sincero, e eu tenho que me esforçar para apreciar essa verdade. Algo que de repente era muito comum na vida de Paulo. Queria que vocês lessem aí, abrissem as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 7. O versículo 8 e o versículo 38, do mesmo capítulo. E aos solteiros e viúvos digo, que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Qual era a condição de Paulo? Paulo era solteiro. Isso soa um pouquinho estranho para nós, não soa? Mas ele não está falando assim que ele era, e ele está recomendando. Não é muito normal entre nós recomendar isso. Versículo 38 diz assim: e assim quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem casa ela, faz bem. Não estamos errados. Não estamos pecando por causa disso. Mas depois vem a frasezinha que vem depois. Quem não a casa, faz melhor. Por que será que nós não conseguimos apreciar isso? É uma coisa para a gente pensar, né? Parece, da nossa maneira de pensar, parece que é impossível alguém, em um determinado tempo da vida, ser feliz, ser pleno, ser completo, solteiro. Bom, mas não é esse o tema, só para a gente pensar um pouquinho.
Amados, será que a palavra de Deus nos instrui a esse respeito, à paixão? 2 Timóteo 2:22. Quem tem uma voz forte aí, por favor? 2 Timóteo 2:22. O texto diz assim: foge, vai longe dela. Ele nem fala assim, ó, evita a paixão, ele fala, foge da paixão, da mocidade. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Paixões, as escrituras já contemplam algo precioso para nós, né? Qual a expectativa das escrituras? Paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quando vocês eram ignorantes, isso daí tinha algum valor. Primeira Pedro 2:11. Primeira Pedro 2:11. Quem achou pode ler, querido. É para nós nos abstermos do quê? Das paixões carnais. Sabe o que elas fazem? Fazem uma guerra. E essa guerra é contra a alma. Amados, eu acho... Até agora eu estou falando nesse sentido, né? De limpar a nossa mente destas coisas, e pode ter muito mais, para podermos cooperar uns na vida dos outros. Então, amado, eu creio que se faz necessário, né? Que nós venhamos a nos despir da nossa máscara, né? De superentendidos nesse assunto e olharmos para a realidade. E clamarmos para que a palavra do Senhor nos ilumine, né? Limpe a nossa mente, o nosso coração, na parte que nos cabe, né? Sobre esse tema de hoje. A paixão. Amados, tratar sobre o que envolve a alma, né? Os sentimentos. Isso é um assunto muito complexo, né? E, no entanto, não é a minha intenção explorar as muitas faces, né, desse assunto hoje. Mas hoje eu queria ficar com um pontinho aí. Agora nós vamos, uma vez, a gente entendendo que precisa fazer uma limpeza na nossa mente, que tem realmente agentes externos, que pode ter tirado a nossa capacidade de pensar e de calcular e de ajudar a esse respeito. Agora vamos focar aqui numa questãozinha. Uma questãozinha, eu já falei sobre isso, e quando eu falei, dei um apelido para ela, né? Essa questãozinha é um momento delicado. Vamos dar esse apelido. O momento delicado. O que seria isso?
Alguém olhou para outro de uma forma diferente e os seus olhos brilharam. Rapaz, uma moça, olhou para outro e os seus olhos brilharam. Ao meu ver, esse é um momento muito importante. Apesar de ser um acontecimento muito comum na vida dos jovens, nós não podemos desprezar as suas consequências. Levando em consideração, amados, que esse momento delicado, esse tempinho aí, é um acontecimento muito comum entre jovens, adolescentes. Sabe aquele desejo de querer estar sempre junto, né? De multiplicar o relacionamento. É isso aí. Na verdade, amados, para nos deixar em paz, né, em relação a isso, na verdade, até aqui não há pecado. Tirando aí uma possível falta de descrição, né? Ninguém é culpado disso. Isso acontece nas melhores famílias. Mas o que acontece? Tem um mas aí. Cada um é responsável pelo que a partir daí vai ser alimentado no próprio coração. Entra a responsabilidade de cada um. No início, amados, é como uma sementinha inofensiva ali que invadiu o coração, né? Mas se não for bem tratado, se não for bem orientado, pode se tornar um monstro. Um monstro que muitas vezes traz prejuízo, traz sofrimentos que poderiam ser evitados. Inclusive, como falamos lá no início, um risco para a fé. A paixão, ela não é brincadeira. A paixão é um perigo. Partindo do princípio, amados, que esse tal de momento delicado, né, é um acontecimento quase que inevitável e muito comum aí entre os solteiros. Também, amados, não se esquecendo que pode ser também uma certa porta de entrada aí para a formação de uma família preciosa. Então, não podemos subestimar esse momento. Uma consideração importante. Creio que de maneira alguma pode ser incentivado ou recomendado qualquer tipo de continuidade a esse sentimento para um rapaz, para uma moça que não esteja com um certo preparo para assumir um compromisso sério que culmine num casamento. Porque é isso que nós temos que aprendido como discípulo. Qualquer aproximação de um moço, de uma moça, ou a moça de um rapaz, tem que ter esse pensamento. O que se tem na cabeça? Casamento? Isso é muito sério. Eu falei que não é recomendável para alguém que tem um certo preparo. Mais detalhadamente, acho que poderemos falar, de repente, em algum outro momento a respeito disso. O que é esse preparo? Em primeiro lugar, amados, está a maturidade espiritual. Tem que ser um discípulo declarado, confirmado e com frutos. Maturidade emocional, consegue lidar com as coisas do coração. Não é dependente emocionalmente de nada. É totalmente desimpedido para fazer a vontade do Senhor.
Mas tá. Então, amados, não é recomendado, não deve ser recomendado a continuidade, de maneira alguma. Mas tá, tem o tal do momento delicado. Ainda que não está no nosso controle, né? O surgimento do momento delicado, dessa coisinha do coração. Pois é uma coisa do coração, é uma coisa da alma, mas logo no início desse sentimento, desse negocinho que surgiu ali, dessa pequena semente, podemos decidir, sim, a continuidade ou não. Eu falei do começo aqui que nós temos algo do Espírito de Deus chamado frutos do Espírito, chamado domínio próprio. Domínio sobre as coisas do coração. Mas é claro, queridos, é muito claro que todo cuidado deve se dar na menor manifestação desse sentimento. Por quê? Porque a partir daqui começa algumas tentações. A partir daqui começam algumas tentações. Primeiro, o impulso natural de multiplicar a intensidade e o tempo do relacionamento. Alguém falou a esse respeito, falou que a paixão, o surgimento da paixão vem pela intensidade e o tempo. É isso, né, Tarcísio? Frequência. Então, já vem esse impulso natural, né? Já começa esse impulso, vamos multiplicar a intensidade, a frequência, né? A pessoa começa a fazer parte da sua vida mais do que os outros seus amigos, né? Muitos amados, sem conselho algum, sem buscar conselho, sem buscar orientação, já vão se declarando. Quando chega nesse momento, já se declara. A declaração um para o outro. E quando não se declaram, arruma um jeitinho de se deixar ser percebido. Começa a aflorar aí uma curiosidade pelo coração do outro. Aí também começa a contratar os Sherlock Holmes, né? Começa a contratar para saber o que tem no coração do outro, né? Sherlock Holmes é um agente, né? Não sei se todos conhecem a história. Detetive. Já começa a contratar os detetives para saber o que é que tem no coraçãozinho do outro lado. Outra coisa. Começa a abrir, abre. Ele quer andar na luz. Então ele vai e abre. Abre justamente para pessoas imaturas e sem condição de acompanhá-lo, né? Em um assunto que é extremamente sério. Aí, amados, como diz o gaúcho, lá se foi, lá se foi o boi com a corda. A partir daqui o conserto aí, tem conserto, mas dá um trabalho. Queridos, jovens, adolescentes, moças, façam um favor a vocês mesmos. Ainda que vocês não consigam enxergar a fragilidade desse fato, ainda que vocês não conseguem enxergar a delicadeza
disso, atentem pelo cuidado dos seus pastores. Cuidem. Sabe por quê, amados? Isso é como uma pequena chama, uma pequena chaminha que surge lá no meio da floresta, né? No começo se tem total controle, mas exposto ao tempo, o tempo não perdoa, exposto ao tempo e alimentado ainda com algum combustívelzinho, pode se tornar um incêndio incontrolável e destruidor. Eu penso aqui, ó, duas coisas podem acontecer com uma fagulha, uma pequena chamazinha inofensiva na floresta. Ela só tem dois caminhos. Ou ela se apaga, ou ela causa um incêndio. É impossível que ela permaneça daquele tamanho que ela começou no início. Uma pequena chama na floresta, que tem os entendidos aí e tal, sabe disso. Ela não fica aquele foguinho ali. Ela só tem dois caminhos. Ela se apaga, ou ela se incendeia. Exatamente assim que acontece com o coração de um discípulo. Um discípulo que vai ficar aí muito tempo lidando com esses sentimentos, sem uma expectativa de uma breve definição de um compromisso sério. Repito, sem uma expectativa de uma breve definição de um compromisso sério. O que significa isso? Surgiu a sementinha no meu coração, né? Eu vou fazer uma observação, eu creio que tem que começar comigo, né? Eu tenho maturidade, né? Eu estou maduro emocionalmente, estou maduro espiritualmente, confirmados com muito fruto no meio da igreja. Aí depois eu vou pensar na outra pessoa. Primeira observação, também uma pessoa que já está preparada, apta, e não tente analisar isso sozinhos, amados. Nós não temos condição para isso. Então, se certificou disso, então agora é momento? Não, ainda não é momento. Ou talvez, amados, com um discípulo que tenha que administrar esse sentimento do coração, mas ainda não tem condição de assumir a altura que o compromisso exige. Vai ficar muito tempo lidando com isso no coração. Amados, isso é incoerência. É incoerência. O problema aqui, amados, é que o tempo passa, o tempo não para, o tempo não perdoa. E com o passar do tempo, é inevitável que esse sentimento cresça, que essa chama ela se alastre, né? Nos contos, lá naqueles contos, parece até bonito, tem aquele romantismo, né? Tem aquela nostalgia, mas na realidade tem chance de se tornar uma paixão sofredora, que de repente não vai ser correspondida. Amados, ninguém que encontra um terreno e acha aquele terreno bonito. Encontrei um terreno lá, um pedaço de terra, uma data, um lotezinho ali, eu acho bonito, eu acho bom, entendo que é bom. Ninguém começa a trabalhar limpando o terreno,
né? Investe naquele terreno, lança os alicerces e começa a construir antes de adquirir aquele terreno e se certificar que realmente a propriedade é sua. Seria ingenuidade, seria uma insensatez absurda. Não é meu. Por que eu vou investir desse jeito? Não coloque aquilo que é tão precioso na vida de vocês, o teu coração. Não invista o teu coração, os teus sentimentos, as suas expectativas, as suas emoções, num lugar inseguro. Cuidem, amados. Eu estou tentando lembrar de uma frase. Ajuda aí, Tarcísio. Sim. Cinco sentidos temos. Cinco sentidos usamos. Cinco sentidos perdemos quando nos apaixonamos. Isso é verdade. Pura verdade. Mas aí, o MD entrou em cena. O que fazer? O momento delicado, né? Entrou em cena. O que fazer? Eu gostaria até de encenar a respeito dessa parte aqui, para a gente entender. Eu gostaria de ajuda aí de 2 corajosos e 2 corajosas, né? 2 jovens, 2 rapazes, 2 moças. Um rapaz bonitão, barbudo aí, ó. Vem. 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 Tu também, vem aqui, mais um. Pronto. Não precisa. Chega de moça aí, né? Eu vou falar aqui situações fáceis de discernir. E nós podemos somar. Estou fazendo uma coisa aqui só para a gente pensar, amados. Na realidade, todo esse assunto, a intenção não é formar aquele protocolo de procedimento, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. As coisas do coração, elas vão para campos aí que é difícil da gente prever, né? Mas algumas coisas assim, de repente, faz a gente pensar nisso, investir tempo. Que tempo é recomendável, né? Como é que eu vou ficar com esse negócio no coração aqui sem saber? Eu gosto de contar a história do Jean, porque eu lembro com o Jean, quando ele começou a orar pela Camila, já estava com 22 anos, com a vida assim, os passos bem encaminhados e tal. Quando chegou no final do ano, ele me chamou e conversou comigo. E falou que propôs para mim, né? E perguntou para mim se seria conveniente já começar a orar pela Camila. E eu comecei a orar com ele, né, nesse tempo, né? Eu lembro que chegou o final do ano ali, de repente, eu não sei precisar o tempo que foi que ele falou comigo, sei que era final do ano. Depois passou aquele mês ali, passou janeiro, passou fevereiro, eu acho que, vamos imaginar que foi em outubro, né? Passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. 4 meses o Jean me chamou, ele que me chamou, eu comecei a pensar nisso, mas ele que me chamou. Pai, já tem 4 meses.
Já tem 4 meses e a coisinha não estava como lá no comecinho, né? Eu preciso saber o que tem daquele coração lá também, né? 4 meses. Eu achei sábio da parte dele. Ele estava orando porque orava, porque pedia ao Senhor. Ele olhava para a morena lá, linda, tal. Começou a pedir para o Senhor. Eu creio que ele orava mais ou menos assim. Vamos pensar aí, Senhor, me dá aquela morena, né? Por favor, Senhor, coloca alguma coisinha no coração dela. Rapaz, o negócio começa a se incendiar e esse negócio não fica pequeno no coração. E ele se preocupou com isso. 4 meses. Falou, pai, eu não posso continuar. Eu quero saber o que tem naquele coraçãozinho lá. Falei, ó, te vira, vai lá. É hora de tu se arriscar, meu amigo. Aí ele ainda teve a ideia de conversar com o pai dela antes. Tá. Agora vamos pensar aqui. Agora não quer conversar. Então, estou falando aqui de situações fáceis de resolver. Vamos supor aqui tem uma adolescente, a Ellen. A Ellen é uma adolescentezinha. E a Ellen começou a olhar para o jovenzinho, o Tarcísio. Ele olhou para o Tarcísio, a Ellen começou a olhar para ele e tal. Mas, querido, é perceptível que ele, até então, ainda não produziu um testemunho de maturidade, ainda. Não se pode confirmar aí muita maturidade. O comportamento dele ali ainda está um pouco duvidoso. Então, esse é um caso. A Ellen não está apaixonada, não. Ela começou a olhar para o Tarcísio, né? E aí, quem olha para o Tarcísio assim, chega assim, será? Será um discípulo? Não, ele é um discípulo, mas não sei ainda, né? Então, o primeiro caso. O segundo caso, um jovem proeminente na fé, né? Jovem proeminente na fé e tal, todo mundo vê a maturidade, né? O Rafael, né? Todo mundo vê a maturidade dele, rapaz, que menino admirável, né? Mas ele começa a olhar para uma menina, ele começa a olhar para a Aline, mas a Aline também ainda está com uns probleminhas na caminhada, né? Alguma dificuldadezinha ainda, é uma discípula, né? Mas, como Tarcísio, ela está ali, né? Ó, não precisa ficar abraçado aí na menininha aí, na adolescente. Já está passando dos limites. Já está errado esse negócio aí. Amados, nesses casos aqui, tudo é muito claro. Tudo, talvez até a própria adolescente ou o rapaz ali, a adolescente Ellen e o rapaz Rafa, né? Talvez eles mesmo se dá conta disso, né? E veem a furada que poderiam estar entrando, né? Eles veem a furada que poderiam estar entrando, ou para qualquer um de nós, né? Que iríamos aconselhar essa situação. Rapaz, não faltaria aí argumento para dissuadir eles dois, né? E essa situação toda, tanto eles como os outros, e como é fácil apagar essa pequenina chama aí no coração deles dois e esperar o tempo adequado, né?
Quando se observa alguma debilidade no procedimento, né, e na fé de um dos candidatos, seria mais fácil tratar a situação, né? Logo é despertado em nós um senso de cuidado e não faltaria argumentação para dar um bom conselho aí, né? Não teríamos dificuldade de cuidar para que esse sentimento fosse abafado, né? Mas vamos imaginar agora uma diferença, uma coisa diferente, né? Os três aqui já tá livre. A Aline é uma outra história. Aline... Vou imaginar uma diferença aqui. Vê se cresce, rapaz, hein? Vão dar fruto aí para que... Agora, como poderíamos ser equivocados pela alma? Eu estou falando aqui, amados, esse segundo caso é de coisa que aconteceu, de fato. Agora vocês imaginam jovem. Um jovem... Se esse jovem, né, esse querido aí que adolescente deu uma olhada para ele, fosse um jovem que tivesse um bom testemunho, né? Olha para ele assim, tem um bom testemunho no meio da congregação, a família dele nem se fala, né? Um jovem comprovado, aprovado. Nós poderíamos ser fortemente tentados ao início de uma torcida. Torcida pelo suposto casalzinho. E na falta de entendimento, poderíamos colocar lenha na fogueira, deixando de observar coisas importantes. A Aline olhou para ele, né, e já estava ali, foi buscar conselho. A gente olha, rapaz, aquele cara é um partidão, né? Poderíamos ser tentados, sim, a torcer por isso. Mesmo, vai ser bom para a Aline, né? Não sei o que e tal. Poderíamos ser fortemente tentados a não observar coisas que são importantes. Quem disse? Quem disse que no futuro vai haver correspondência? Esse negocinho do sentimento é muito importante. A gente tem que pensar muito bem, né? Para não botar lenha na fogueira. E o que seria botar lenha na fogueira? Quando se trata aí, amados, dessas coisas do coração, é necessário muita calma nessa hora, né? Assim como dependendo do incêndio, já viu falar em incêndio, né? Vou falar, não sei se muitos sabem, dependendo do incêndio, até a água pode fazer o fogo se alastrar. Tem casos, eu não sei exatamente como é que é isso, mas tem casos disso, né? Que não se joga água no incêndio que vai provocar um alastramento maior ainda. Às vezes, assim também pode ser com uma palavra de quem quer ajudar alguém nesse momento delicado. Pode ser entendido como esperança, por exemplo, eu vou falar uma coisinha aqui, ó. Pode ser como esperança ou até mesmo um incentivo para que ele fique continuando ali com aquele negócio, né? Umas simples palavras, vou imaginar como aqui, que legal, que bom, vão, olha, não faça nada, não se move a esse respeito, vão ficar orando. Quem recebe essa palavra pode entender como uma esperança. A pessoa é nesse momento que começa a perder o sentido, né? É claro, amados, que a oração é indispensável em todas as situações da nossa vida. Mas se não se tem essa expectativa, amados,
de uma breve definição do compromisso sério, né? Então, melhor é fazer o quê? Orar. Mas uma única oração. Não tem expectativa, o tempo, temos que esperar um tempo aí e tal para ver a coisa. O melhor é fazer uma única oração. Ora entregando tudo ao Senhor, e ora entregando a situação para o Senhor. Aí, observa o que a palavra diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ainda podemos... Não te estribe no teu próprio entendimento. Não pense que você é herói. Você tem um coração e o coração é enganoso. Confia no Senhor de todo o coração. E não fica pensando mais nisso. Não fica alimentando essas coisas. Alimentando que no futuro pode se transformar um monstro dentro do seu coração. E que pode trazer prejuízo futuro. No mínimo, amado, traz sofrimento. Essa historinha, eu já fui vítima dessa situação. Por isso que eu falo para vocês. Como criança ainda. Não é legal. Vocês sabiam, amados, que alguns problemas conjugais têm a marca de uma paixão vivida no passado. Problemas conjugais hoje têm a marca de uma paixão vivida no passado. Eu estou falando aqui de monstro. Né? Tem uma brincadeirinha que eu faço, né? Como é que se faz? O que seria esse monstro? É esse romantismo incontrolável, né? Que a pessoa tem no coração e tem dificuldade de conter, de tratar. E como se faz? É uma brincadeira que eu falo. Como se faz para alimentar esse monstro? É uma brincadeirinha que eu faço. Gente, tem coisas na vida de um jovem, de uma moça, de um filho, por exemplo, que a gente tem ali domínio total, né? Por exemplo, a hora de chegar em casa, né? Com quem vai sair, aonde vai, até o que se alimentar fisicamente ali a gente tem, né? Tem o controle e os filhos obedecem, os discípulos obedecem, mas tem uma coisa, amados, que fica impossível monitorar. E o máximo que a gente pode dar é conselhos. Que é o quê? Os pensamentos. Não tem como eu falar para não vai pensar nisso. Ele vai escolher pensar ou não pensar. Não tem como a gente ordenar o pensamento de alguém. E se alguém está interessado de saber como é que alimenta esse monstro, tem uma brincadeirinha que eu faço assim, ó. Você entra lá no teu quartinho, né, como você é discípulo, você espiritualiza a coisa, coloca um louvorzinho ali, aqueles bem suave, né? Bem suavezinho, envolvente da alma. Coloca aquele louvorzinho lá, deita na cama, cruza a perninha lá, fica olhando assim para o teto e pensando nela. O que vocês acham que vai acontecer? Ou ela pensando nele, né? Lógico que esse negócio vai. Gasta bastante tempo olhando, pega a fotografia, fica lá olhando, né? Sonhando, pensando. No meu tempo os pensamentos eram assim, você pegado na mão da donzela e saindo correndo assim, ela com aquele vestidão assim, o vento batendo, igual aqueles negócios dos ensaios fotográficos, né? Era assim que a gente, hoje eu não sei como é que é esses pensamentos aí, mas era assim, na mão correndo assim, derrubando as flores, né?
correndo em câmera lenta. Não sei como é que a pessoa faz esse negócio. Fica pensando assim, essas coisas. O monstro vai ser alimentado. Se você quer um... Mas também, amado, surgiu um negócio, também não precisa cortar a amizade nunca mais, mas não invista tanto tempo. Lembra da recomendação para a paixão vir? É necessário intensidade e frequência. Diminui a frequência, diminui a intensidade do relacionamento. É bem ao contrário do que o coração quer. O coração quer diferente. Mas faz bem ao contrário disso. Eu lembro do Jeanzinho, com 18 anos, né? Antes, 4 anos atrás, quando ele, antes daquela historinha que eu contei, quando ele, perguntei para ele como é que estava o coração dele, né? Em relação a Camila, ele começou a falar e eu olhava para o Jean era aquele discipulinho ali que nós falamos, que a gente olhava assim e tal. Não, ele é um discípulo, ele ama o Senhor, mas ainda precisava ver alguns frutos de maturidade. E eu conversando com ele, ele mesmo reconheceu isso. Ele falou, é mesmo, pai? Mas eu não estou querendo me comprometer, mas tem um negocinho aí no teu coração, filho. Isso pode... Essa historinha do cruzar a perninha e tudo mais que nasceu, foi nessa conversa que eu tive com ele que surgiu. E o Jean cuidou. Ele foi mais intenso que eu do cuidado. Eu lembro que eu ia em Navegantes, a Camila mudou lá de Camboriú e foi para Navegantes. Eu lembro que eu chamava o Jean, eu estou indo, nós vamos lá em Navegantes. Você arruma para a gente ir? Ah, pai, eu não quero ir não. Eu não vou. E não ia. Bom, amados, a tentativa não é trazer todo o conceito que envolve isso, né? É despertar a mente de vocês que é delicado esse tempo. Amados, tem muitas coisas na vida de uma pessoa que pode se refazer. Ela pode se refazer, pode se consertar sem maiores consequências. Mas isso que o discípulo pensa, né? Que é o que deve pensar, que é casamento, é um dos estados, é o estado de envolvimento entre os seres humanos, né? Que mais deixam marcas na vida. E na grande maioria tem o seu início nos olhos e no coração muito jovem. Mas ainda, amados, que o start disso, né? Está nos olhos e no coração,
não podemos tratar esse assunto tendo como base sentimentos, preferência, o coração. Afinal de contas, jovens, os nossos jovens, eles estão escolhendo alguém para viver, para conviver com essa pessoa intensamente pelo resto da sua vida. Nós pais, nós convivemos com os nossos filhos, nos nossos lares, dentro das nossas casas, né? Nós convivemos com eles com uma certa intensidade, né? Mas não se pode comparar com a intensidade que eles mesmos viverão, né? Com seus próprios cônjuges, na formação das suas famílias, né? A intensidade vai ser muito maior. E é exatamente por isso que o assunto, amados, é muito sério. Esse tempinho aí que antecede o compromisso assumido, né, e o casamento, esse tempinho tem tudo a ver, não pense que não. Tem tudo a ver com um alicerce sobre o qual ele vai começar a construir a família dele. Portanto, tudo tem que ser feito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, inclusive essas coisas mais sérias e comprometedoras, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo deve ser feito. Amados, levando em consideração aí, né, que o mundo está cada vez mais maligno. Por um lado, nós vemos a engenhosidade, né, do sistema mundano que tem produzido meios para manter o homem afastado de Deus e para desviar a vida dos discípulos, né? Tem uma engenharia por trás disso. E essa engenharia tem tomado posições estratosféricas. Multiplica aí os engodos, enganos. Esse sistema, ele é cheio de encantamento. Não é um sistema horrível, preto, negro, feio. E esses encantamentos, amados, são para explorar os desejos dos nossos corações, explorar a natureza, as concupiscências da natureza humana. Por um lado é isso. Por outro lado, amados, nós temos a falsa justiça, né? E ela tem uma casca de verdade, né? Uma casca idêntica à verdade, mas no final está carregada de sofisma, de enganos. Tudo, amado, fica muito perigoso. E, amados, sozinhos não damos conta. Sozinhos nós estaríamos muito longe do recurso que Deus nos deu. Então, amados, mais do que nunca nós temos que reconhecer os recursos de Deus, os recursos que sempre estiveram à nossa disposição. Reconhecendo esses recursos, nos agarremos a ele. E entre muitos outros, amados, está a comunhão dos santos. E os jovens precisam muito, como eu falei, os jovens precisam muito desse recurso, para não sentir falta dos encantamentos desse sistema, né? Que eles possam desfrutar muito de um ambiente acolhedor, um ambiente de amizade, um ambiente onde eles são irmãos,
E nós, todos, inclusive eles mesmos, são responsáveis para cuidar desse ambiente, para que seja sarado, para que seja purificado e para que seja bem vivido. Esse é um recurso que nós podemos aproveitar do nosso amado, que o nosso Deus, tem nos dado à disposição. Amém, amados? O Neu estava falando sobre isso e eu estava pensando que esse sistema ele é mesmo mau, terrível. Ele quer roubar o coração dos jovens, quer tirar a santidade. Ele quer atrapalhar a vida dos jovens nesse tema, mas também o diabo usando o sistema quer acabar com a fé, com a pureza que devemos a Cristo, né? Eu estava me lembrando, se alguém já foi em algum teatro, viu alguma peça teatral, no fundo do teatro, atrás dos que estão fazendo teatro, tem um pano de fundo. Normalmente esse pano de fundo é muito bonito, muito bem pintado, ou tem um jogo de luz mais modernos, né? Um telão de LED e tal, mostrando algo falso, que não é verdadeiro, que é só uma pintura. E o diabo faz isso em nós. Ele deseja que a gente olhe, por exemplo, para esse tema que Neu falou, e cria um pano de fundo, e a gente acha que é tudo maravilha, né? E eu consigo, eu posso. Esse negócio de paixão aí que o Neu falou, tudo bem, os outros sim, mas comigo não. E quer saber se tu está com problema com esse negócio chamado paixão? É quando alguém mais velho, teus pais, ou alguém mais velho conversa contigo sobre isso, e a resposta é assim: ó, não, mas vocês não sabem o que eu estou sentindo. Como não sabe? Se essa é a resposta da boca de um jovem que tem o coração já inclinado e ele diz: não, mas vocês não sabem o que eu sinto. É claro que nós sabemos. Então, irmãos, jovens, pais, é a responsabilidade nossa de conduzir os filhos, né? O Neu falou da questão de abrir isso com um amigo, com um irmão de confiança. Não façam isso. Porque todo irmão amigo tem outro irmão amigo, e esse tem outro irmão amigo, e aí vai, né? Eu estava conversando com um jovem há pouco, ele falou assim: ó, tio, meu Deus, como se fala disso, esse negócio dessa paixão, desse sentimento, né? Isso não tem que estar pulverizado do jeito que está. Isso não pode estar do jeito que está. Tem que estar em sigilo, orando, tu, a Deus, teus pais, teu vínculo, no máximo. Eu não preciso marcar território. Eu não preciso anunciar para os outros que eu estou orando pela Maria, para que ninguém mais ore pela Maria, né? Cuidemos com isso. Entre os jovens, cuidem com isso. Não ouçam. Não empreste teu ouvido para comentários desse tipo. Amém? Jovens, amém? O que passar disso vem de quem? Do maligno. Amém, amados. No meio da igreja tem recursos. No meio da igreja tem recurso, né? Pintou essas coisinhas na menor manifestação,
procurem homens maduros. Nós temos pastores, temos cooperadores. É bom observar, discipulador aí que já com certo amadurecimento, né? O jovem estiver vivendo uma situação dessa, compartilha com irmãos mais velhos, né? E cuidemos, porque é sério. Amados, estava conversando com o Tarcísio ali, surgiu uma proposta, e eu pensando aí nos rapazes, só os rapazes aí de 15 anos em diante, os moços de 15 anos em diante, de repente até algum pai ou algum outro que quer participar, mas é direcionado aos rapazes, para a gente bater um papinho a respeito da questão de amadurecimento, né? Então, hoje às 2h30, 2 horas aí, depois do almoço, a gente senta num cantinho ali, onde tem uma sombra legal, vamos bater um papinho aí a esse respeito, pode ser? Então é jovens a partir de 15 anos de idade. Tá bom, queridos? Homens, moços, varões. Graça e paz, irmãos. 1 Coríntios 7:32 diz assim: aos solteiros, cuide das coisas do Senhor em como agradá-lo. Né? Eu creio que esse texto está dizendo de como o jovem deve se proteger, né, das paixões, né? Em cuidar das coisas do Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Aquele jovem que está envolvido com as coisas do Senhor está sendo guardado desta paixão, né? E não caia no erro de, quando eu casar, aí eu vou me envolver com as coisas do Senhor. Eu vou ser igual a casa do Irineu, igual a casa do Tarcísio, aí eu vou atrás da minha esposa, para eu começar a pregar o Evangelho, aí sim, aí eu vou me envolver bastante. A palavra fala que aos solteiros. E Gênesis 2, quando a gente vê ali a questão do casamento, né? A insolubilidade do casamento, como Deus formou o casamento, a gente vê um outro princípio também. Gênesis 2:15, irmãos, até o versículo 21, fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar, né? O Senhor colocou o homem para cuidar do jardim, né? E o Senhor ordenou: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Se Deus colocou o homem para cuidar das coisas dele, o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só. Se o jovem, a jovem, está cuidando das coisas do Senhor, é o Senhor que vai ver a necessidade, o momento certo. O Senhor vai ver. O Senhor vai colocar a moça certa
E o jovem certo, na hora certa. Por quê? Porque eles estão cuidando das coisas do Senhor. Esse é o princípio. É o princípio de nós nos envolvermos enquanto solteiros, porque nós temos muito mais tempo. Nós não, vocês, né? Eu já sou casado. O jovem solteiro tem muito mais tempo de cuidar das coisas do Senhor. E se você cuida das coisas do Senhor, o Senhor vai ver a necessidade de você ter uma esposa. Então não pense, eu preciso casar para me envolver. Não, o Senhor vai ver a hora certa. Aí continuando no texto, né? O Senhor vai lá, olha e não vê que não tinha nenhuma companheira. Aí o Senhor faz o homem dormir, descansar. E enquanto o homem está descansando, aquele homem que cuidava do jardim, o Senhor preparou a esposa. Olha que princípio. É o princípio, Deus vai preparar na hora certa. Basta o jovem e a jovem descansar, né? Agora, todo esse conselho que o Irineu trouxe, né, de cuidar, né? Se ficar assistindo séries de paixão, ficar se envolvido, você vai cuidar das coisas do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Amém, queridos. Vamos orar e pedir graças ao Senhor, né? Para que o Senhor nos abençoe. Senhor, bendito Deus, amado Pai, Senhor, queremos de fato, Senhor, como igreja, como noiva tua, Senhor, nos apresentar a Ti, Senhor, santos, inculpáveis. Queremos ser aquela noiva adornada com linho fino, com vestes, Senhor, brancas a Ti, Senhor, limpos, Senhor, de tudo, Senhor, tudo aquilo que possa desagradar o Teu coração. Queremos nos apresentar assim, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos livra mesmo das coisas do coração, Deus eterno. Nos faça navegar, Paizinho querido, nesse tempo, Senhor, de maneira que agrade o Teu coração, Senhor. Prepara mesmo a Tua noiva, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Gera esse ambiente, Senhor, de pureza e de graça, Senhor. Porque Tu, Senhor, Tu és digno, Paizinho querido. Muito obrigado pelo Teu conselho. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, como diz a Tua palavra aqui, o Teu interesse, Senhor, através do sacrifício do Teu amado Filho Jesus. O Teu interesse é separar para Ti mesmo um povo que seja totalmente Teu, um povo zeloso, Senhor, e um povo de boas obras. Não nos deixe, Senhor, à beira do caminho, Senhor, mas conduza-nos nesse caminho bendito, esse caminho de salvação, Senhor. Esse caminho, Senhor, que nos conduz de tal forma, Senhor, que naquele dia veremos a Tua face. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, amado Pai.